Taesa, Copel e ISA-CTEP, a transmissão paulista. Diz aí, qual é a mais barata? Pra ti, Gleison, qual é a mais barata das três? ISA-CTEP. Vamos ver se é, hein? Tudo isso nesse vídeo, que eu sei que quem é clubista já vai botar agora o dedo no like e quem não é e gostar do vídeo vai virar clubista clicando no botão de inscrição e no sininho. Tamo junto? Enquanto isso, comenta aqui, dessas três empresas, qual você mais gosta? Esse vídeo daqui ele é muito importante, tá? Porque não é apenas um vídeo falando sobre três empresas que eu sei que vocês, clubistas, gostam muito, né? Gostam, como por exemplo o Enigma, acionista de Copel, gosta, que comenta que tem 20 ações da Copel e pretende chegar a 100 e outras 14 pessoas ali incentivaram ele nisso. Ou também comentários como o do Adilson, que tem ações da ISA-CTEP, que diz que é um acionista feliz da TRPL4, né? A transmissão paulista. Ou ainda também temos o caso aqui do Marcelo, que diz ter Taesa e diz que nunca vai vender Taesa. Essa talvez seja a mesma opinião de outras 392 mil pessoas que são acionistas da Taesa, ou uma opinião parecida com 262 mil acionistas da Copel e ainda de 220 mil investidores em ISA-CTEP. Qual o ponto aqui, tá? São empresas populares, porém investir numa ação, né, comprar participação numa empresa só porque ela é popular pode não ser a melhor alternativa. Nesse caso, você até pode saber por que você comprou a ação, né? Ouviu muita gente falando sobre ela, viu que os dividendos são altos e tal, mas se você não tem estratégia, isso é o que a maioria das pessoas faz, você nunca vai saber por que você vai vender ela. E nesse caso aqui, eu discordo do Marcelo, tá? Eu acho que a estratégia de comprar uma ação para nunca mais vender não é a melhor estratégia para você, investidor, pessoa física comum, usar o mercado de ações para construir seu patrimônio, para acumular muito dinheiro e ter uma vida muito mais tranquila. Eu realmente não acho, tá? O que eu acho é que você tem que ter algo que vai guiar as tuas decisões, algo que vai te dar clareza sobre o que fazer, uma estratégia para te direcionar. Vamos começar aqui com a ISA-CTEP e a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é a empresa líder no setor de transmissão de energia elétrica do país, atuando em 17 diferentes estados, operando uma complexa rede de transmissão por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida do país, 60% de toda a energia elétrica transmitida na região sudeste e 92% de toda a energia elétrica transmitida no estado de São Paulo, né? Por isso Transmissão Paulista. Possui várias concessões que na sua maioria expiram após vários anos. Aliás, essa é uma empresa que, apesar do tamanho, está investindo muito em crescimento. Como você pode ver ali na própria apresentação de resultados da empresa, ela destaca que é mais um trimestre com um recorde histórico em investimento. Para você entender a lógica de uma empresa de transmissão de energia, ela participa de concessões, ela vence concessões, então ela tem que fazer um grande investimento para depois colher uma receita, né, chamada de receita anual permitida, ao longo desse período em que ela detém a concessão. A empresa ainda destaca que no ciclo de 2022 e 2023 ela vai ver uma boa evolução da sua RAP, a receita anual permitida, no mix, né, de reposição de inflação, com também novos projetos que vão passar a gerar receita. Porém, nesse último trimestre, a empresa viu uma queda da sua receita de 8% e no acumulado do ano essa queda vem sendo de 12%, também resultando numa queda bem forte do lucro líquido do trimestre contra o mesmo trimestre do ano passado. E lembra que agora há pouco eu falei sobre os investimentos que a empresa está fazendo? Pois é, esses investimentos, eles têm que ter um financiamento, esse financiamento acabou aumentando a dívida líquida da empresa. Chegou a um nível de alavancagem de 3,25 vezes o seu EBIT. Essa transmissão paulista, agora eu vou te mostrar a opinião de players do mercado sobre ela, né? Segundo o Safra, ela é uma boa empresa, mas que está no preço justo, ou seja, eles não recomendam. Estão neutros. Já segundo o Bradesco, o negócio é pior. Eles sugerem venda de ações da Transmissão Paulista por conta de uma queda de dividendos e também uma revisão na receita anual permitida da empresa. Enfim, esse aqui é um overview rápido sobre ISA-CTEP. Agora eu quero fazer um overview rápido sobre Copel, né? A Copel é outra empresa do setor, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Diferentemente da Transmissão Paulista, a Copel não apenas atua na transmissão de energia, como também na geração e na distribuição
distribuição, em outros subsetores dentro, né, desse grande setor de energia. Então ela tem linhas de transmissão e distribuição em todo o estado do Paraná e estados vizinhos, tem 4,9 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios, tem 49 usinas próprias de energia elétrica, né, sendo 17 hidrelétricas e 30 eólicas, tem uma usina hidrelétrica em regime de cotas, tem uma capacidade instalada total de 6.700 megawatts ajustados com a sua participação. Além disso, na parte de transmissão, ela conta com 9.616 quilômetros de linhas de transmissão e 204 mil quilômetros de linha de distribuição, né, na parte de distribuição. Ou seja, essa aqui é uma empresa muito mais abrangente em termos de operação, de atuação. Um destaque importante é que o estado do Paraná controla a Copel. Em se tratando de resultados recentes, a Copel viu um aumento no seu EBITDA ajustado, né, no trimestre de 9,4%, no semestre de 10,8% e uma queda no seu lucro líquido ajustado de 18% no trimestre e 16% no semestre. O EBITDA ajustado, que eu falei agora há pouco, ele teve esta composição aqui, né? Alguns pontos que pioraram ele, como uma série de provisões, né, para processo que ela está sofrendo na esfera civil e trabalhista. E aqui você consegue ver o EBITDA ajustado da empresa por negócio, ou seja, um crescimento na sua operação de geração de energia e uma queda ali na operação de distribuição. O que está acontecendo recentemente com a Copel? Recentemente, o CEO da empresa, na teleconferência de resultados, anunciou uma possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários. A empresa teve um prejuízo de 522 milhões no trimestre, mas ainda assim a política de investimentos da empresa estabelece que ela pode pagar dividendos extraordinários, porque essa política de dividendos ela olha também para o endividamento da empresa, ou seja, quanto menor a dívida for da empresa em relação ao seu EBITDA, mais ela pode distribuir de dividendos. Além disso, analistas da XP Investimentos recomendam compra para essa empresa, dizendo que a aquisição do último complexo eólico que ela fez é positiva. Ainda assim, ela divide a opinião de analistas, né? No ano passado, mais ou menos um ano atrás, o Bank of America cortou a recomendação da empresa. E antes de a gente ir dar uma olhada nos múltiplos de cada uma dessa empresa, vamos falar um pouco sobre a Taesa, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de receita anual permitida, que tem uma malha extensa aí ao longo do Brasil, né, de linhas de transmissão, como você pode ver nessa imagem, que tem 40 concessões, 14 mil quilômetros de linha de transmissão, 101 subestações, um prazo médio longo de 15,2 anos para suas concessões e um RAP total de 3,45 bilhões no ciclo 2021 e 2022. E atualmente é uma empresa que tem o prazo de vencimento das suas concessões, a maioria deles ali entre 2027 e 2049. Bom, sobre resultados da Taesa, tá? Ela vê um bom aumento no ciclo da receita anual permitida, no ciclo 2022-2023, também muito puxada pela inflação, né, com reajuste GPM e IPCA, lembrando que isso é uma dinâmica muito comum do setor de transmissão de energia. Recentemente ela viu a sua receita líquida crescer bastante, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. O mesmo ela viu para o EBITDA e o mesmo para o lucro líquido, ou seja, ela conseguiu manter margens muito altas. Ela está distribuindo bastante dividendos, né? Já é R$ 3,79 por unit, né? Unit são as ações com código 11. Em termos contábeis, o seu lucro líquido ele teve uma pequena queda de 10% em relação ao ano passado e a dívida líquida da empresa, ela vem caindo aí no último ano, embora tenha se mantido estável nesse trimestre, né, segundo trimestre contra o primeiro trimestre desse ano. Ainda assim, tem muitos analistas de mercado que dão recomendação neutra para a Taesa. Isso porque os seus resultados não surpreenderam os analistas, né? Foram resultados sólidos, mas sem grandes surpresas, ou seja, dentro das expectativas. E aí, como falta na visão, né, desses players do mercado um gatilho de crescimento no curto prazo, eles acabam ficando ali em cima do muro, ficando uma recomendação neutra. Esses são alguns dos analistas, tá? Porque outros, né, que eu peguei aqui da fonte dessa manchete da Exame, recomendam a venda das suas ações, né, comentando medos sobre o endividamento da empresa, dividendos futuros e aumento da concorrência no setor. Na tese de venda, a gente vê analistas como os analistas do JP Morgan, Eleven, a BTG Pactual e Credit Suisse. Na bolsa de valores, investidores que estão vendidos em Taesa têm posições que superam R$1 bilhão. É quando a pessoa aposta na queda de uma empresa, que ela faz? Ela vende essas ações a descoberto e aí procura algum acionista para alugar essas ações e pagar uma taxa de aluguel para o acionista
acionista que está alugando suas ações. Enfim, faz parte da tese da venda o fato de que muitas das concessões da Taesa são as de categoria 2, de leilões realizados entre 1999 e 2006, que estabeleciam 30 anos de concessão com corte de 50% da receita anual permitida no 16º ano. Bom, mas até aqui eu só fiz um overview sobre as empresas, né? Sobre a Transição Paulista, Copel e Taesa. Agora, como é que estão as ações dessas empresas? Elas estão mais ou menos descontadas? Elas estão pagando bons dividendos? Elas estão baratas? Então vamos dar uma olhada aqui antes de eu te responder qual é a mais barata hoje. Bom, primeiro, Transmissão Paulista, tá? Você pode ver aqui que a Transmissão Paulista tem um preço por lucro de 5,37 vezes, uma relação de preço por valor patrimonial de 0,96 e um retorno sobre o patrimônio líquido de 18,79%. Esses são dados bem similares aos da Copel, que tem um índice de preço por lucro um pouco menor, né, 5,26, uma relação de preço por valor patrimonial menor também, de 0,85, porém um retorno sobre o patrimônio líquido igualmente menor. Ou seja, como ela gera menos retorno, os acionistas acabam aceitando pagar menos por ela, pelo menos é isso que essa comparação desses três múltiplos nos mostra. Já no caso de Taesa, olhando para os mesmos múltiplos, o que a gente tem? Um preço por lucro maior do que as duas, tá? De 6,57, uma relação de preço por valor patrimonial maior também, de quase 2 vezes o valor patrimonial, porém um retorno sobre o patrimônio líquido bem maior de 30%. De novo, né? Por ela ter um retorno maior sobre o patrimônio líquido, os investidores aceitam pagar um pouco mais cara olhando para esses outros dois múltiplos, preço por lucro e preço por valor patrimonial. Em se tratando de dividendos, a Taesa hoje está ali com um yield perto de 13%, historicamente é uma boa pagadora de dividendos, né? Tendo em vários períodos da história pago até mais do que isso. Já a Copel, que recentemente chegou a distribuir mais de 20% de dividendos, né? Quando ela vendeu a Copel Telecom e distribuiu parte desse resultado, hoje está com dividend yield perto de 10% e bem acima da sua média histórica, que ficou ali entre 5% e 6%. E por fim, a Transmissão Paulista hoje está com dividend yield de 6,52%, um pouco menor do que o histórico, em especial o histórico recente, que ficou bem acima aí de 10% em vários períodos. Agora eu te pergunto, qual ação está mais barata? Bom, se você não tem um método para definir isso, você não vai saber, né? Porque, poxa, a Taesa tem um retorno maior sobre o patrimônio líquido, então ela é melhor. Não, mas pô, a outra ali, a Copel tem um preço por lucro menor. Enfim, você vai ficar assim meio que perdido olhando para vários dados, né? Pode também olhar para o dividend yield, se isso faz sentido para ti. Mas o ponto é que se você não tem uma estratégia muito clara, com regras muito claras, você não tem como responder. E eu vou te responder com base na minha estratégia aqui. A estratégia aqui eu trouxe aqui para o Brasil, que o Clube do Valor aplica e na forma com que seleciona ações já há muitos anos, tá? A nossa estratégia, ela traz para o investidor que segue ela alguns benefícios, como maior potencial de retorno. Afinal, historicamente, no backtest, a carteira rendeu isso, muito acima do Ibovespa, e nos próprios 6 anos em que a gente aplica essa estratégia, ela rendeu também bem acima do Ibovespa. Então o resultado foi comprovado na planilha e também na vida real. Além disso, ela traz clareza sobre saber quais ações comprar e quando vender, e a possibilidade de ter resultados testados e comprovados, né, que muitas outras estratégias não têm, acabam dependendo só da narrativa, né, de comprar empresa boa, com uma boa gestão, etc. Enfim, essa estratégia nos permite fazer comparação relativa entre várias empresas. Eu vou fazer uma comparação entre as três, mostrando qual está mais barata e te dizendo se alguma delas está barata ou não. Mas antes, eu queria te convidar para você fazer um download gratuito de uma lista com 3 ações baratas em outubro. A gente revelou, para quem colocar o nome e e-mail aqui abaixo, no botão que vai estar na descrição aqui desse vídeo, 3 ações que estão baratas com base no meu método no mês de outubro, para você ter uma ideia do que é investir com base num método muito claro, beleza? Esse é um presente para você aqui que está assistindo esse vídeo, né? Lembrando que é nos dias 25 e 26 vou fazer um evento que eu vou te mostrar como chegar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa. Dito isso, Ramiro, qual ação está mais barata com base no seu método? A primeira ação aqui das 3, né, de ordem da mais cara para mais barata, é a Copel, que atualmente é a 70ª empresa mais barata da bolsa, ou seja, ela está longe das ações mais baratas da bolsa. É a mais cara das 3. Em segundo lugar, na 38ª posição das ações mais baratas da bolsa, temos as ações da Taesa com um earning yield de 16,6%, que é o que o meu método olha, né? O earning yield, o lucro operacional que a empresa gera, dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para comprar
essa empresa. E das três, a mais barata delas é a Transmissão Paulista, 27ª ação mais barata da bolsa, com um anil de 18,08%. Para quem segue o método, você vai aprender a seguir se participar do evento nos dias 25 e 26, Copel e Taesa não estariam na carteira. Se você tivesse elas, o método indicaria a venda no próximo rebalanceamento. Já a Transmissão Paulista, por estar ali entre a 20ª e a 30ª ação mais barata da bolsa, seria uma ação que, se estivesse montando a sua carteira agora, você não compraria, porém, se já tivesse na sua carteira, você manteria, faria a manutenção. E esse é o nível de clareza que você tem quando você investe com um método muito claro. Se você quiser entender melhor esse método, eu fiz um vídeo que eu falo sobre o que está acontecendo com a Cosan e conecto com o método. Vou deixar o link aqui para conhecer as 3 ações baratas em outubro. Também vou deixar o link aqui para você saber mais. Um grande abraço. E eu acertei qual era mais barato. Porra, caralho, é verdade.